Seja bem-vindo você que está chegando, que especial. Já já nós vamos orar juntos e eu creio que Deus está nos chamando para avançar e para novas experiências com Ele. Deus tem me dado um versículo aqui que nós vamos falar com você e eu sei que Deus está fazendo algo. Eu quero declarar que Deus ele vai abrir visão espiritual, Ele vai abrir a nossa visão espiritual para aquilo que Ele está fazendo. Nós precisamos enxergar em cada fase da nossa vida o que Deus está fazendo. Seja bem-vinda Luciana e cada um de vocês estão chegando, que especial. Olha lá, em cada fase da nossa vida Deus está fazendo algo. Rafaela, Genilda, Maria, Núbia, glória a Deus. Olha lá, em cada fase da nossa vida Deus está fazendo algo. Em cada fase da nossa vida, Deus tem algum propósito. Olha lá, é uma Gislaine, que especial. Nós estávamos num culto hoje, muito poderoso, né? Deus fez algo especial. Deus é bom. Olha lá, e quando nós priorizamos andar com Deus, Deus é tão bom que Ele vai nos mostrar o que Ele está fazendo em cada época da nossa vida. Vamos lá, em cada fase da nossa vida Deus está fazendo algo, sabe? E quem anda com Deus não fica enganado. Por exemplo, às vezes você vai passar por um momento... você vai passar por um momento difícil ou um momento bom, né? Você vai passar por um momento difícil ou um momento bom. E se você andar com Deus, ele vai sempre te preparar, sabe? Tem orientações divinas. Nós já vamos orar sábio, em nome de Jesus. Eu vi o Senhor mudando situações, Deus mudando decretos aqui hoje. Deus está mudando decretos aqui hoje, em nome de Jesus. Olha lá, escuta bem. Em cada fase da nossa vida, Deus está fazendo alguma coisa. Tem cada uma fase da nossa vida que às vezes Deus está tratando algumas coisas para nos levar, para avançar. Tem momentos que você vai passar um momento difícil, Deus te avisa antes, né? E por quê? Porque Deus é cuidadoso com cada um de nós, né? Deus é cuidadoso, glória a Deus, irmã Gislaine, né? Deus tem feito coisas especiais, né? Glória a Deus. Olha lá, em cada fase da nossa vida, Deus está fazendo alguma coisa, e tem momentos que, sabe, pode ser que, por exemplo, você vai ser atacado, ou assim, ou em alguma área da sua vida, ou você vai ser atacado, por exemplo, diretamente, tem um ataque diretamente espiritual, né, que às vezes um ataque que atinge a mente, que vem com pensamentos, que às vezes tira a sua força para continuar avançando dentro daquilo que Deus tem para você. Então, você precisa entender que um ataque ou um momento difícil não pode definir o que Deus tem na sua vida. Muitas vezes, nos momentos que nós mais amadurecemos, são nos momentos mais difíceis. Os momentos mais difíceis vêm para nos amadurecer. Agora, o que nós mais precisamos? Nós precisamos entender que quando nós andamos com Deus, Deus vai sempre nos avisar antes. Por exemplo, Deus tem sido tão bom que todas as vezes, eu estou para te dizer que quase 100% das vezes que eu vou passar alguma situação complicada, Deus me avisa antes, né? E também quando eu vou passar algo bom, normalmente Deus me avisa antes. E o inimigo, o que ele quer fazer? Às vezes vem com a distração, às vezes vem com a acusação na sua mente, para você parar de buscar a Deus, sabe? E eu tenho visto que Deus tem sido tão bom que, sabe, tem pessoas que encontram Deus lavando louça, né? Eu falei para vocês alguma experiência aqui, às vezes você está fazendo alguma coisa, andando numa calçada, tomando banho, né? Aí Deus começa a trazer para você uma palavra, Deus começa a falar com você. Então, o que nós precisamos entender é que quando nós andamos com Deus, Ele vai sempre nos preparar para um momento que nós às vezes vamos ter que passar, né? Ou às vezes por alguma situação. Por quê?
Por que Deus sempre, às vezes, nos avisa antes? Para a gente saber que nós estamos com Ele. Para saber que Ele tem um propósito naquilo. Por que Deus revela uma coisa ruim? Né? Em primeiro lugar, por que Deus revela uma coisa ruim? É para te dar um livramento. Para te dar um livramento e você não passar por aquilo. Mas às vezes também Deus revela algo ruim e permite que aquilo aconteça. Né? Por quê? Para você saber que Ele está no controle. Né? Por exemplo, muitas vezes eu já sei antes o que eu vou passar. Né? E aí nós precisamos, já é desafiador, mas nós precisamos então pedir a ajuda de Deus e também nos preparar emocionalmente, mentalmente, para passar aquela situação. Porque um problema difícil sempre passa. Né? Problema difícil sempre passa. O interessante é que eu tenho percebido isso já há muitos anos, que muitas vezes o inimigo usa a própria palavra de Deus, para tentar atacar, tirando do contexto algumas coisas, né? Ou tirando de um discernimento espiritual. E será que tem isso na Bíblia? Né? Tem. Deus está mudando a mensagem, Deus está falando com alguém aqui. Olha lá, aqui em Mateus, no capítulo 3 e capítulo 4, né? Olha o que diz aqui. Aqui mostra que o inimigo usou, olá, fagesto, chegou, glória a Deus. Olha que especial. Então, aqui em Mateus, no capítulo 4, olha o que diz. O inimigo usou a palavra para atacar Jesus. Usou a palavra escrita. Né? Então, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aquele que crê em mim, assim como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Muitas vezes a resposta que você busca fora, a resposta está dentro de você. E o que acontece? Por exemplo, quando você entra em contato com uma unção profética, então essas águas começam a se movimentar dentro de você. Por quê? Porque a unção profética, ela traz uma liberação. E aí essas águas começam a movimentar dentro de você. Deus começa a te dar uma força nova. Deus está dando força nova para alguém aqui agora. Deus começa a te dar uma nova inspiração. Deus começa a te dar uma força para recomeçar, para continuar crendo, continuar avançando, né? Às vezes uma mudança de rota, alguma alteração. Por quê? A resposta não está muito longe. Pelo contrário, a resposta está dentro de nós. E sabe, através de alguém com um dom de profecia, ou alguém que tem o ministério profético, que são coisas diferentes, Deus pode liberar uma palavra na nossa vida que transforma as coisas, que dá um direcionamento, que vem uma força, sabe, que vem algo de Deus, né? Pode ser através de palavra. Mas só de você estar tendo contato com a unção, algo dentro de você começa a entrar em operação. Aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. O que significam essas águas? As águas vêm para limpar, as águas vêm, sabe, para restaurar, as águas vêm para tirar aquela sujeira. Às vezes, uma depressão pode ser uma sujeira. Às vezes, sabe, uma falta de crer, uma falta de uma força, sabe? Às vezes isso vem por uma sujeira dos maus pensamentos. Então Deus tem as formas de agir. E muitas vezes, sabe o que acontece? O inimigo usa a palavra. Eu tenho algumas experiências já com isso, já há alguns anos. Deus tem sido bom, misericordioso, gracioso. Muitas vezes o inimigo usa uma palavra escrita para tentar atacar você. Você vai ver aqui em Mateus, no capítulo 4, que o diabo usou a palavra. O diabo usou a palavra escrita para atacar a Jesus. Mas Jesus já sabia da identidade dele. Jesus já sabia quem ele era. Jesus já sabia quem ele era. E aqui diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E o diabo levou a Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, se jogue daqui,
para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a seu respeito. Ó, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Ele usou o quê? A palavra escrita de Deus para tentar Jesus, né? E Jesus respondeu, Jesus rebateu com a palavra. Por isso que nós precisamos tomar cuidado até com as pregações, com as palavras que nós ouvimos. Porque tem cristãos que eles têm uma deficiência espiritual, eles não se desenvolveram no entendimento, então com isso eles vão pelo próprio entendimento deles. Eles vão pelo próprio entendimento deles, né? E não pelo que a palavra realmente diz. E Jesus respondeu com a palavra: não põe à prova. Também está escrito: não põe à prova o Senhor, seu Deus. A Bíblia diz que aquele que tem o discernimento, né? Ele discerne todas as coisas e não é discernido por ninguém. Não é verdade? Então, às vezes Deus está usando alguém, né? Porque assim, isso aqui eu vou falar para você. Por ninguém. Às vezes Deus está usando alguém. Presta atenção que eu vou te falar aqui, nós vamos orar. Presta atenção que eu vou te falar aqui. É bom você ter uma palavra, de correção? É bom. É necessário? É necessário. Mas às vezes é algo pessoal. Às vezes é uma palavra que não se aplica para você. Então, quem pode te dar uma palavra de correção? Em primeiro lugar, a própria palavra de Deus já nos corrige, né? Mas, pessoalmente, quem poderia dar uma palavra de correção para você? É quem realmente te ama. É quem realmente, tem um compromisso com Deus e tem algum nível de compromisso com você. Por quê? O inimigo pode usar a palavra escrita para tentar atacar você, para tentar trazer uma acusação, para tentar interpretar um versículo segundo a própria cabeça, sem o discernimento. Então, nem todos os versículos que vêm para você, você deve, pegar como aquilo é para você. Você precisa pedir um discernimento espiritual, porque a Bíblia, ela é discernida espiritualmente. Olha o que diz aqui, tem pessoas aqui em batalha na mente. Uma hora você está crendo numa coisa, outra hora está em outra, por quê? Porque muitas vezes o inimigo está atacando a sua identidade. O que é identidade diante de Deus? Por exemplo, Deus fala que você é justificado, Deus fala que você é abençoado, Deus fala que você já é um pecador justificado, né? E às vezes você tem algum deslize, né? E eu creio sim que existem níveis de pecado, porque tem pecados que são para a morte e tem pecados que não são para a morte, né? Então você vê que a Bíblia deixa assim claro, né, que tem pecados que estão um nível mais sério, vamos dizer assim. Agora, o que acontece? Tem pessoas que têm alguns erros, né? E erro é diferente às vezes de pecado. Tem coisa que chama falha, né? E o que acontece? Através daquela falha, aquele erro no momento, ou até um pecado, o que acontece? O inimigo aproveita para atacar sua mente, atacar, por quê? Porque ele não quer que você receba do perdão, da justiça e da graça de Deus. Agora, a Bíblia fala lá em João capítulo 4, para aquela mulher que chegou, mulher do poço, que você conhece, ela fala assim, Jesus fala para ela: vai e não peques mais. Então o que é? Isso é arrependimento. De repente você fez algo, né? Isso é um pecado, e se continuar nesse pecado, está correndo sério risco, ok. Mas Deus está sempre dizendo: vai e não peques mais. A Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então o que nós precisamos? Sermos guiados pelo Espírito. Porque às vezes de uma falha, às vezes uma falta de fé, às vezes realmente um erro, às vezes uma explosão. Sabe o que Deus está falando aqui comigo? Nós vamos orar, Edna. Tem um poder de Deus que vai ser liberado aqui hoje. Deus vai fazer coisa grande aqui hoje. Às vezes a pessoa, por alguma falha, algum momento de explosão, né? O que acontece? O inimigo vai vir para tentar te atacar. Só que você também precisa se desenvolver. Você não pode ficar aceitando você continuar assim, não. A Bíblia diz que estamos sendo aperfeiçoados em espírito, alma e corpo, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como ficar longe do pecado? Ficando pertinho de Jesus. Vou falar mais uma vez. Como ficar longe do pecado?
como continuar nesse processo de sermos aperfeiçoados por Deus? Nós precisamos ficar perto da nossa fonte. E a nossa fonte se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, sabe, eu creio que Deus está trazendo pessoas aqui para limpar você por dentro. Deus está trazendo pessoas aqui para tirar um espírito de acusação. Tem gente aqui que está muito pesado, está muito pesada. Sabe, desse jeito você não consegue. Se você está com muita bagagem nas suas costas, você não consegue resolver uma situação, pensar, sabe, receber algo de Deus, uma sabedoria do céu. Deus está trabalhando nos casamentos aqui, sabe? Desde o culto, hoje Deus me deu uma visão de um casal de menos de 30 anos, e eu abri o olho para ver se o casal estava lá no culto. Aí depois o irmão César, né, que ele trouxe a palavra hoje, ele falou que eram as características parecidas com um casal que foi pedir oração na igreja uns 2 ou 3 dias atrás, né? Mas eu creio que aqui também Deus está trabalhando nos casamentos. Eu vi o Senhor dizendo, o Espírito Santo acabou de me dizer, que tem pessoas aqui que o inimigo está atacando o seu casamento. E Deus está dando um grande livramento hoje. Eu vi o Senhor dizendo, alguém aqui estourou, né? Alguém aqui, sabe, aquele momento de explosão, sabe? Aquele momento assim que as coisas parecem que saíram do controle, né? Mas Deus hoje, Ele está falando, vai e não peques mais. Deus vai dar uma sabedoria e as coisas vão ficar no lugar. Agora, presta atenção. No versículo 10 de Mateus 4 diz, vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus. E eis que vieram os anjos e o serviram. Sabe o que Deus está falando? Sabe a palavra que você... Olha lá, fui eu, né? Ok. Sabe que a palavra está falando com você? Não importa o que você está passando agora. Talvez você tenha uma promessa, você tenha uma palavra, e parece que está indo ao contrário do que Deus falou, né? Parece que é ao contrário do que a promessa não está condizendo, a sua realidade não condiz com o que Deus falou. Mas sabe, quando nós adoramos ao Senhor, Satanás tem que bater em retirada. Quando nós adoramos ao Senhor, os anjos vêm para nos servir. Ele envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Eu declaro que Deus está mudando um decreto na sua vida. Eu declaro que Deus está mudando um decreto nos casamentos. Deus está mudando um decreto na vida financeira. Deus está mudando um decreto na saúde física. Eu declaro que Deus está trazendo um decreto favorável na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, eu creio que Deus está nos chamando para andar por perto. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Sabe, é o tempo de buscar. Essa é a geração, uma geração privilegiada. A Bíblia diz que nós somos a geração eleita, um povo adquirido de propriedade exclusiva de Deus, um reino de reis e sacerdotes. Sabe, eu vou falar uma coisa para você. Sabe os profetas que nós admiramos do Velho Testamento? Eles gostariam de ter o presente que você tem. Eles gostariam de ter o presente que nós temos. O que é? É o Espírito Santo habitando dentro. No Velho Testamento, o Espírito Santo não estava sobre todos. Ele estava apenas sobre alguns reis e sobre os profetas e sacerdotes. Mas hoje nós temos uma dádiva. Nós temos uma dádiva de Deus, de carregar a resposta dentro, de carregar o Espírito Santo dentro. O Espírito Santo tem todas as respostas que você precisa. E nós vamos orar daqui agora, e o Espírito Santo vai entrar com muito poder. O movimento das águas do Espírito vai começar a fluir agora. Sabe, o mover do Espírito, o fluir das águas do rio de Deus vai começar a fluir na sua vida. Deus vai começar a trazer as revelações, Deus vai trazer a força, Deus vai trazer o poder, Deus vai trazer a resposta que você precisa. Se alguém crê em mim, como dizem as Escrituras, se alguém crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas.
rios de águas vivas. Sabe que Deus está falando com você? Sabe, às vezes você acha que a resposta está fora e a resposta está dentro. Às vezes você acha que a resposta está em algum lugar, né? Sabe, e a resposta está dentro de você. E é importante sim a unção profética. Por quê? A unção não é sobre quem a carrega em primeiro lugar. A unção é sobre Deus. Porque a unção é uma porção de quem Deus é. Sabe, eu declaro na sua vida que Deus vai trazer as revelações que você precisa. Eu dou uma ordem que tudo aquilo que está atrapalhando, bloqueando você de receber algo de Deus, está caindo por terra em nome de Jesus. E Deus te trouxe aqui para abrir a sua visão espiritual. Deus te trouxe aqui para mudar um decreto na sua vida em nome de Jesus. Abacuque no capítulo 2, versículo 1, e nós vamos orar. Diz assim: sobre a minha torre de vigia estarei, e me colocarei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e o que responderei quando for erguido. Então, presta atenção. Torre de vigia, quem fica na torre de vigia está querendo resposta. Vou falar mais uma vez. Quem fica na torre de vigia está querendo resposta. E esse é o versículo principal, na verdade, que Deus me deu para hoje. E eu sei que tem pessoas aqui querendo respostas, querendo direção de Deus, querendo ver o agir de Deus, né? E nós vamos orar aqui. Nós vamos orar aqui juntos e Deus vai fazer algo. Deus vai fazer algo na nossa vida. Deus vai fazer algo na sua história. Por-me-ei na minha torre de vigia. Colocarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa. Que resposta eu terei para a minha queixa. Eu vi o Senhor dizendo. Recuperações divinas. Você percebeu que ontem eu falei de recuperações divinas, fiz uma pequena citação, e agora eu vi assim como se fosse um letreiro na minha frente. Recuperações divinas. Sobre a minha guarda, sobre a minha torre estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que Deus fala comigo, e o que eu responderei quando for erguido. Sabe que Deus está falando com pessoas aqui? Ainda essa madrugada, ainda essa noite, Deus está agindo na sua vida. Deus vai trazer sonhos proféticos. Olha só o que Deus está fazendo aqui. No momento de adoração hoje, Deus começou a me dar umas visões. Eu tive umas visões de umas asas, sabe? Ele traz cura nas asas. Aí Deus começou a me trazer umas coisas assim. E sabe, tem coisas que eu só estou entendendo agora. Sabe por quê? Porque tem pessoas aqui hoje que estão num desespero. Tem pessoas aqui hoje que está ansiando por um agir de Deus. Mais do que uma resposta, você precisa de um agir. Sabe? E eu quero orar com você hoje. E eu creio em um mover. Eu creio no mover sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Deus está visitando a mãe de alguém aqui que está no hospital. Deus está visitando a mãe de alguém que está aqui no hospital. O Espírito Santo acabou de me dizer que tem uma mãe aqui no hospital. Deus acabou de me dizer que tem uma mãe no hospital. E Deus está visitando no hospital agora. Deus não perdeu o controle. Deus, sabe, Deus está visitando alguém no hospital agora. E eu vi o Senhor dizendo que, sabe, alguém que quer receber uma alta, talvez para mais tempo. Deus vai trazer uma recuperação na saúde tão poderosa, que vai sair até antes do tempo. Porque Deus está entrando com uma recuperação sobrenatural. Eu vi o Senhor dizendo aqui, Deus falou comigo assim, ó, tem alguém aqui que está até com busca e apreensão. Você acha que Deus brinca? Olha Deus falando com você aí. Olha aí. Tem alguém aqui que está com busca e apreensão. Eu vi como se fosse um mandato, um documento. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, o que é isso? Aí Deus falou comigo assim, busca e apreensão. Sabe? E Deus está falando que Ele não perdeu o controle da história. Você viu aí? Nós estamos falando aqui que nós não podemos perder a nossa visão espiritual. Ah, mas eu leio a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia e não tem visão espiritual. O que é isso? Faltou um desenvolvimento com o Espírito Santo, um desenvolvimento com Deus. Então presta atenção no que eu estou te falando aqui. Sabe? Deus é tão bom que se você andar com Ele,
ele vai te revelar as coisas antes, para dizer que ele não perdeu o controle. E eu vou profetizar aqui, sabe? Deus está vindo com a solução que você não esperava. Deus está vindo com uma solução que você não esperava. Quando o povo estava saindo do Egito, eles não tinham solução por nenhum lado, nem para a direita, nem para a esquerda, né? E para trás também já estava ruim, não tinha como voltar para trás, você não pode voltar para trás. Deus está falando aqui, tem gente que quer voltar para trás, tem gente que quer deixar de crer, tem gente que quer desistir do casamento, e Deus está falando, não é para olhar para trás. Ó, tem gente que está falando assim, mas o que está acontecendo na minha vida? Né? Pois é, às vezes Deus vai te provar até o máximo, sabe? Porque Deus está provando às vezes o que tem no seu coração. A Bíblia diz que Deus permitiu que o povo passasse por muitas coisas no deserto, lá em Deuteronômio, para testá-los, pô-los à prova e saber o que eles tinham no coração deles. Quando eles chegam na frente do Mar Vermelho, eles não esperavam que poderia acontecer alguma coisa. E Deus fala com Moisés, Moisés, o que tens na sua mão? Ele tinha um cajado, ele tinha um bordão, ele tinha uma vara. Ele fala, toca nas águas. Olha só, Deus tem uma solução que você não pensou ainda. Deus tem uma saída que você não pensou ainda. Você está achando que na direita não tem jeito, na esquerda não tem jeito, para trás não pode voltar. Mas sabe, de cima vem uma ordem dizendo, usa o que você tem na sua mão. Deus está dando uma instrução aqui para alguém. Olha o Espírito Santo conversando com alguém aqui. Usa o que você tem na sua mão, que o mar vai se abrir e você vai passar em seco. Ó, eu estou sentindo o poder de Deus. O mar vai se abrir com o que você tem. Eu tenho uma pouca sabedoria. Deus vai usar a sua pouca sabedoria e vai acrescentando mais para você. Mas eu tenho um trabalho aqui que é pequeno. Eu tenho algo que é pequeno. Deus vai fazer algo grande. Deus vai trazer uma possibilidade que você não espera. Você vê? Deus está trabalhando numa angústia muito grande aqui. Eu dou uma ordem agora, que toda substância química cerebral, toda substância que está ligada à questão emocional, eu dou uma ordem para substâncias agora, voltem a produzir corretamente. Voltem a produzir corretamente. Voltem a produzir corretamente. Voltem a produzir corretamente agora. Deus está te trazendo força agora. Deus está te trazendo capacidade para resolver problema. Deus está te trazendo uma capacidade que você não sabia que carregava. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro. O Espírito Santo está dentro de você te capacitando. Deus está trazendo alguém aqui para dizer, eu te capacito. Deus está levantando alguém aqui como um atalaia. Deus está levantando alguém aqui para ficar na torre de vigia. Ficar em um tempo de espera por resposta. E nesse tempo de espera, como nós passamos? Nós passamos adorando ao Senhor. A Bíblia diz que na tentação de Jesus, Jesus lhe ordenou, vai embora Satanás. Porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Deus está falando aqui, Deus está cancelando os decretos do inferno. Deus está cancelando a falência. Deus está cancelando agora a separação, o divórcio. Deus está cancelando agora, Deus está entrando numa velocidade muito grande. Alguém aqui ao romper da manhã, alguém aqui ainda nessa manhã, ainda no começo desse próximo dia, vai ter um milagre para contar. Você vai ver a mão de Deus sobre a sua vida. Você vai ver Deus agindo na sua vida. Deus é Deus e Deus sabe trabalhar. Pai, eu intercedo por cada um aqui agora. Coloca aí se você tem um pedido de oração. Coloca aí seu pedido de oração. Pai, eu intercedo por cada um aqui agora. A tua palavra nos mostra o poder da intercessão. Eu peço que o Senhor venha agora com o teu poder, venha agora com a tua unção, com a tua graça, não porque nós merecemos, mas porque em Cristo nós somos novas criaturas, em Cristo nós somos justificados. Pai, manifesta o teu poder agora, manifesta a tua glória. Pai, eu peço que o Senhor venha abrir os olhos espirituais. Eu peço que assim como Eliseu orou e disse ao Senhor, abra os olhos do moço para que veja. Eu peço que o Senhor abra os olhos espirituais de cada um de nós, para nós vermos que o Senhor está lutando em nosso favor. Tem cavalos de fogo ao nosso redor, tem
Sabe, tem um exército batalhando em nosso favor. Eu vi o Senhor dizendo para pessoas aqui: você acha que está sozinho, você acha que Deus não está vendo, mas você está achando errado. Deus está agindo na sua vida, Deus vai mudar a história, Deus sabe o que está acontecendo e Deus vai abrir uma possibilidade nova. Sabe que Deus está falando com pessoas aqui? Tem gente aqui, tem gente aqui que Deus, através do que você tem feito, através das suas experiências, que você acha que foi perdida, Deus vai abrir uma possibilidade nova. Algo que você não espera, algo que você não esperava, está vindo para a sua vida. O que é isso? Às vezes Deus vai te dar uma ideia diferente. Porque sabe o que acontece? Às vezes a gente está acostumado a fazer sempre do mesmo jeito, não é? Aí Deus vem e fala: faz um pouco diferente. Às vezes a gente está acostumado a fazer sempre do mesmo jeito. Você mantém ali, você mantém a sua estrutura, né? Não é sempre que Deus faz isso, mas tem momentos que é necessário uma mudança, né? E aí Deus vem e fala: você está fazendo sempre desse jeito, agora tem que fazer um pouco diferente. Sabe, eu declaro adaptações divinas. Eu declaro adaptações divinas. Sabe, Deus vai vir com sonhos, Deus vai vir com ideias, Deus vai vir com revelações. Eu dou uma ordem agora, que todo espírito de confusão mental, ou espírito de confusão nas casas, todo espírito de confusão agora, bater retirada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia diz aqui, 1 Crônicas 12, versículo 32, dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob a sua ordem. Sabe que Deus está falando com pessoas aqui? Deus está falando, você está dentro do tempo. Você está dentro do tempo perfeito de Deus. Deus sabe o que vai fazer na sua vida. Eu via Deus tem reservado um lugar de autoridade. Deus tem reservado um lugar de autoridade aqui para alguém. Deus tem reservado aqui para alguém um lugar de autoridade, até, não é para todos, mas até para autoridade no trabalho ou em algo, né? Uma posição de liderança. Deus tem para alguém aqui. Agora o que acontece? O que acontece é que você não pode permitir que o momento ruim faça você desacreditar de tudo. Que o momento ruim faça você parar. Sabe? Tem uma verdade sobre momentos ruins. Momentos ruins não duram para sempre. Momentos ruins também vão passar. E sabe? Fica de experiência para nós. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deus está ajustando alguém aqui, alguém não sabe. Muitas vezes Deus está nos ajustando e nós não estamos discernindo que Deus está ajustando a gente. Você sabia que algumas lutas que se levantam contra você, sabe aquela luta bem montada mesmo? Sabe aquela coisa bem montada? Às vezes você fala, o negócio está sério, mas Deus usa até coisa ruim para acrescentar para nós. Deus usa até um aparente mal para acrescentar para nós. Sabe? O inimigo acha que está te vencendo. O diabo acha que já a tentação deu certo. E Deus está falando que não. Tem uma nova oportunidade para você. Porque tem alguém aqui que caiu. Tem alguém aqui, que estava de pé. A Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas talvez você caiu na fé. Ou você caiu de alguma forma. Sabe? Então o que você faz? Pede perdão e segue em frente. E a partir de agora, busque uma comunhão com o Espírito Santo. Eu já falei com vocês aqui 4 vezes hoje. Como ficar longe do pecado? Ficando pertinho de Jesus. Você está ouvindo isso? Tem pessoas aqui, como Deus está me dando aqui, alguns estourou, outros perderam a fé, Outros aí aconteceu alguma coisa, mas Deus está falando, é daqui para frente.
Deus está falando de uma nova oportunidade. Deus está falando de recuperações divinas, adaptações divinas. Sabe esses maiores homens da Bíblia? Sabe esses maiores homens da Bíblia que você admira? Que nós admiramos? Pois é. Eles erraram e às vezes erraram até pior que você. Isso também não é para você pegar isso para querer errar, não. Se for coisa premeditada, a coisa é séria. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração. Né? Agora deixa eu falar uma coisa para você. Muitos deles erraram, mas não permaneceram no erro. Então, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele cometeu algo grave com a mulher, né? Você não vai perder a fé, não, Aliene. Dá ouvido para essa palavra aqui que Deus está te pegando aqui de surpresa. O Espírito Santo está falando sobre isso aqui. Olha lá. Então presta atenção. O que aconteceu? Davi teve um pecado de adultério, depois de assassinato, né? Homem segundo o coração de Deus. Né? Agora, se a pessoa também está... eu vou fazer aqui esse erro aqui porque depois Deus vai me perdoar. Aí eu creio que a coisa é mais séria para você. Que você está fazendo algo premeditado. Né? Agora, presta atenção. Eu estava separando aqui, esses dias, eu estava vendo que Abraão também errou em relação à mulher dele. Ele deveria ali ter batalhado por ela, mas chegou na hora difícil, ele não defendeu nem a esposa dele. Esse é o nosso pai na fé. Ele teve os erros dele. Né? Ele teve os erros dele. Mas Deus se levantou em favor de Abraão, né? E não deixou que Sara fosse tocada. Então, sabe, às vezes a gente tem uma mentalidade assim, de tudo perfeito, e na verdade Deus está nos aperfeiçoando porque Ele é misericordioso. Mas tem gente aqui que está se cobrando demais. Tem gente aqui, ó. Tem gente aqui que, sabe, Deus está falando que tem um perdão para você. Você está ouvindo isso? Tem gente que está falando assim, e agora eu não vou mais desfrutar de promessa. Se não se arrepender, não ia mesmo não, a coisa estava séria. Mas só de você estar aqui, Deus está te dando uma oportunidade de arrependimento. E qual que é a oportunidade? Eu estou separando um vídeo aí que vai falar sobre fé esses dias aí. Como crescer na fé, Deus está trabalhando em algo aí para nós. Agora, o que acontece? Ó, a sua família não é perfeita, você não é perfeito. Por quê? Nós também somos humanos, né? Nós somos o espírito, temos uma alma e habitamos no corpo, mas nós ainda somos humanos. Agora, quando nós andamos com Deus, Ele vai nos aperfeiçoar. Ó, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Eu declaro que você vai ser guiado pelo Espírito, sabe? Eu declaro que o Espírito Santo vai começar a ser cada vez mais real para você. Eu declaro que você vai andar com o Espírito Santo, você vai estar mais sensível ao Espírito Santo. Deus está te capacitando, Deus é na sua vida, Deus está te dando oportunidade. Arrependimento não é quando você chora. Chorar, às vezes, com arrependimento, a pessoa chora. A pessoa chora, mas chorar não significa muita coisa nesse caso de arrependimento. Arrependimento, a palavra original, dá a entender de uma mudança. Mudança. Então Deus está querendo uma mudança de cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, né? Porque Ele é bom. Eu estava separando aqui com vocês, para falar numa outra live. Acho que Deus me dá umas coisas, para falar tudo na mesma live, porque eu começo a falar e começa a vir aqueles exemplos, né? Você vai ver aqui, ó. Coloca aí, nós vamos orar mais uma vez. Eu sei que eu já orei aqui, mas nós vamos orar e Deus não vai deixar nenhuma dúvida de que Ele vai agir nessa situação, de que Ele vai agir na sua vida. Deus vai agir na sua situação. Eu declaro que Deus, Ele está mudando decretos. Coisas ruins que era para acontecer não vão acontecer mais. Você está ouvindo isso? Deus está mudando um decreto. Aquilo que era ruim, Deus vai transformar numa coisa boa. Você crê nessa palavra? Se você crê, eu não estou só falando, tem uma unção sendo liberada aqui. Coisa ruim que era para acontecer na sua vida,
Deus está mudando o decreto agora. O que era para acontecer de ruim vai acontecer uma coisa boa. Deus está agindo agora. Deus está trazendo uma inversão espiritual. O que é isso? Coisa ruim que era para acontecer, Deus está transformando numa coisa boa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abraão, eu fiz uma anotação aqui para uma outra live, que eu nem fiz ainda a live, né? Mas está falando, Abraão, ele se preocupou mais consigo mesmo, né? Do que com a sua esposa. O nosso pai na fé. Você vê? Ele se preocupou mais com ele mesmo do que com a esposa. Quantas vezes, sabe, nós erramos em muita coisa e Deus tem sido tão bom. Deus tem nos dado novas oportunidades, né? E interessante que Isaac fez a mesma coisa com Rebeca. Você vê aí, sabe? Então, mas o que acontece? Deus não quer deixar a gente assim também, né? Nós precisamos andar com o Espírito Santo e sabe, ele vai nos aperfeiçoando. Ele vai nos aperfeiçoando. Mas só para você ver que às vezes as pessoas põem na cabeça delas um padrão tão alto que, sabe, não tem como chegar nisso daí, né? Agora, ao mesmo tempo, uma vida com Jesus vai causar efeitos, vai causar frutos na nossa vida, sabe? Eu declaro que o Espírito Santo está agindo na sua vida e que você vai, como fala, exalar é a palavra certa, vai sair de você o bom perfume de Cristo. As pessoas vão ver Jesus em você. Deus está te aperfeiçoando, Deus está agindo na sua vida, sabe? Deus está honrando as suas renúncias, Deus está trazendo uma recompensa, Deus está mudando decretos. O decreto que era desfavorável para você, eu declaro que vai ser um decreto favorável. Deus está agindo nas finanças de pessoas aqui. Olha lá, isso, exalar, glória a Deus, Jéssica. Deus está mudando um decreto. O que era para dar errado vai dar certo. Ah, mas isso para minha mente natural não dá. Pois é o que Deus falou aqui para mim. Deus estava falando comigo assim, ó. Tinha coisa que era para dar errado. Tinha coisa que realmente era para dar errado, mas alguma coisa boa Deus está fazendo. Alguma coisa boa Deus está fazendo. Por quê? Porque você não veio aqui esperando do homem, você veio aqui esperando de Deus. Eu via como se fosse um mandato, uma busca de apreensão, já falei aqui. Então, confia em Deus. Deus vai trazer um decreto favorável na sua vida. Deus está mudando decretos. Coisa ruim que era para acontecer, eu cancelo tudo que é ruim agora. Recebe? Fala, eu recebo em nome de Jesus. Tem gente que está recebendo no Espírito essa palavra. Tem gente que está recebendo uma mudança de decreto agora. Tem pessoas que estão recebendo uma mudança de decreto agora. Você que a sua saúde estava debilitada, sabe? O médico não vai entender. Deus está tocando na sua saúde, crê? Se você crê, recebe. Sabe? Eu vou falar uma coisa para você, às vezes a palavra está liberada na nossa frente e a gente não pega. Às vezes a unção está te tocando e você não recebe. Falei, eu recebo saúde divina, eu recebo mudança de decreto, uma coisa boa vai acontecer. Sabe, já chega de coisa ruim. Todo mundo passa um tempo ruim, não tem como. Você está na terra, você vai passar alguma coisa. Mas tem pessoas aqui que Deus está dando um basta. Tem pessoas aqui, que já estão como se fosse nas suas últimas forças. Mas hoje tem uma vitamina, tem uma injeção B12, não sei o quê. Tem uma injeção espiritual. Deus está vindo com uma injeção assim, É uma injeção de ânimo, uma injeção de poder, é uma injeção de autoridade. Tem uma unção na sua boca. Hoje alguém veio me contar um testemunho. E falou assim que a gente estava ministrando uma unção profética no culto. E aí ele falou assim, eu creio nessa unção. Ele só de participar ali do momento de adoração, de participar das ministrações, ele começou a crer. E aí chegaram nele e falou, tal pessoa está no médico, você poderia orar? Ele falou, até sexta-feira. Fez aquela cara de profeta e falou, até sexta-feira seu pai vai sair do médico. Eu acho que era o pai, né? A primeira era o filho. Até sexta-feira seu filho vai sair do médico, falou para a moça, que pediu oração para ele, né? Alguém lá da nossa igreja, especial, né? Aí, tá vendo? A unção está disponível para você também. Aí sabe o que aconteceu? Antes de sexta-feira, já na quarta-feira a pessoa recebeu alta. Aí ele gostou, falou, meu Deus, está funcionando a unção. Aí veio outra pessoa pedir oração para ele.
Ele falou assim, até sexta-feira vai sair do hospital. Deu basicamente a mesma palavra. E não é que e aconteceu de novo. Você está ouvindo isso? Sabe, Deus já fez uma vez na sua vida. Deus já livrou você. Deus já livrou a sua casa. Deus já agiu em seu favor uma vez. Deus já fez uma vez. Ele vai fazer de novo. Tocando alguém. A unção está tocando alguém. Você pode ver? Olha como a unção te toca. Deus está tocando para não deixar nenhuma dúvida aqui. É evidência que Deus está falando com você. Ele te toca agora. O mesmo Deus que fez antes vai fazer de novo. Vigiarei, ficarei na torre de vigia, esperando a resposta, esperando o que Deus me dirá. Por-me-ei sobre a minha torre. Fica tu na torre. Quer dizer, fica em adoração. Fica na busca por Deus. Coloca aí, sabe, uma palavra de Deus. Coloca aí uma adoração na sua casa. Outros aí vão dormir, o Espírito Santo vai visitar você num sonho. Outros aí vão, sabe, a hora que você está saindo de um lugar, Deus vai usar alguém para te dar uma palavra, para confirmar coisas que você está ouvindo aqui. Deus está mudando um decreto. Deus está cancelando aí as perdas. Deus está trazendo restituições divinas. Deus está trazendo ajustes. Eu vi o Senhor dizendo, Deus está abrindo agora a visão espiritual. Efatá. Deus está, eu vi o Senhor trazendo uma abertura. Eu vi o Senhor, eu vi como se fosse um clarão, como se fosse uma luz, sabe? E Deus falando assim, Deus está trazendo iluminações divinas. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Vamos orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos agora pelos milagres, pelas mudanças de decreto. Nós já te agradecemos, porque ainda agora as respostas começam. Ainda agora, Deus começa a agir. Tem pessoas aqui que vão receber ligação. Tem pessoas aqui que vão receber mensagens. Tem pessoas aqui que vão receber e-mail. Tem pessoas aqui que vão receber mensagens. E você vai ver que Deus começou a agir a partir de agora. A partir de agora, Deus começa a agir numa resposta. Deus começa a agir numa situação na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Salmo 41, 10. Olha aí, e vamos agradecer. Isaías, né? Olha lá, é Isaías. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Tem gente aqui, eu vou profetizar uma coisa de maluco aqui. Não é para todo mundo, não. Eu vou falar uma para todo mundo e a outra para poucas pessoas que estão aqui. Você acha que Deus não vê você aí? Em primeiro lugar, Deus está mudando decretos na vida de pessoas aqui. E tem alguém específico aqui. Tem alguém específico aqui que você está crendo por uma prosperidade. Depois de todas as palavras que eu já dei, Deus está me dando essa. Olha lá. E Deus está liberando prosperidade divina. O que que é? É você ter suprido as suas necessidades, mas eu vou profetizar. Você vai ter mais do que o suficiente. O nosso Deus é o Deus do mais do que o suficiente, para que você tenha o que repartir com os outros. Para todos aqui, eu declaro uma prosperidade. E Deus vai vir com ideias, com sabedoria, com força. E alguns também vão receber, vão receber no modelo ato soberano de Deus. Sabe o que é isso? Deus trazendo milagres financeiros. E tem alguém aqui no nosso meio que Deus manda dizer para você. Deus prometeu para você uma riqueza. Prosperidade é diferente de riqueza. Presta atenção que eu estou te falando aqui. Tem alguém que está aqui. Esses dias eu estava... Deus me deu uma palavra há umas 3 semanas atrás. E agora o Espírito Santo me trouxe aquela palavra de mais de mês atrás. Parece que é mais de mês atrás. E eu não liberei aquela palavra, que eu não sabia para quem que era. E agora mesmo eu estava aqui e Deus me fez lembrar coisas de semanas atrás. Deus falou comigo que tinha alguém no canal
que Deus vai trazer uma riqueza, que Deus vai enriquecer essa pessoa com um propósito. Prosperidade é com propósito e riqueza é com propósito. Então, viva o que Deus tem para você. Se Deus tem para você prosperidade, Deus tem para todo mundo prosperidade. O inimigo quer roubar por vários motivos, né? Ele quer roubar de várias formas, através de falta de entendimento, de muita coisa, tirando as forças das pessoas também para trabalhar, para seguir orientações de Deus, né? Mas eu vi o Senhor dizendo que tem alguém aqui, tem pessoas aqui, que Deus prometeu isso para você, então Ele vai cumprir, né? Não é para todo mundo não, mas é alguém que está aqui. É isso, gente, vamos agradecer? Ouça as palavras que eu falei aí de prosperidade. Você vai ver, Deus vai te pegar de surpresa, Deus vai te apertar aí. Começa a falar de prosperidade, tu acha que vai ser de um jeito, aí Deus começa a pegar. Porque prosperidade é sempre com propósito. Então, é para beneficiar a sua casa, obviamente, é para ser uma bênção na sua casa. Deus não é inseguro, Deus quer que você cresça, que você avance, mas também tudo que Deus, todo o propósito de Deus, por exemplo, você trabalhar numa empresa, propósito de Deus, você ter um negócio, propósito de Deus, tudo isso vai contribuir para o avanço do reino de Deus também. Você está vendo? Então, essa última palavra aqui não é para todo mundo, porque Deus não dá esperança morta para ninguém. Para quem que é a palavra? Eu vou falar mais uma vez. Se Deus já te prometeu sobre isso, se Deus já te prometeu sobre isso, vou falar aqui para alguém. Gênesis 26, 13. Deus está dando aqui para alguém. Você está ouvindo isso? Então, não é para todo mundo. É para você que já tem uma palavra nessa mesma direção. Deus usou alguém para falar com você, ou você teve alguma palavra, alguma revelação sobre isso, né? Então, presta atenção. Nós precisamos sempre ter uma autoconfiança. O que é isso? Autoconfiança humana não é de todo ruim, mas não é a melhor. A autoconfiança é com L. Autoconfiança com L. Presta atenção que eu estou falando aqui. Autoconfiança com L é você ter uma confiança não em si mesmo. É você ter uma confiança em Deus, e que Deus é na sua vida. Você está ouvindo isso? A autoconfiança é necessária porque você vai saber que você está na terra com um propósito. Aí você não vai invejar ninguém. Você não vai querer ficar derrubando ninguém. Por quê? Você tem uma autoconfiança, quer dizer, uma confiança no Deus do céu. O Deus do céu vai abençoar pessoas aqui. O Deus do céu vai cumprir promessas. Deus não quer ver você triste nem cabisbaixo. Você pode viver o seu momento difícil, né? Tem momento de chorar e tem momento de rir, né? Presta atenção. Escuta aqui que eu estou falando com você. Porque tem pessoas que querem o que é do outro. Por quê? Porque não tem a autoconfiança com L. Eu nunca vi uma pessoa do céu, uma pessoa que está conectada bem com o céu. Às vezes tem umas coisas estranhas que acontecem, mas assim, normalmente, uma pessoa que tem uma autoconfiança no Deus do céu, não fica com ciumeira dos outros, com inveja dos outros, sabe? Por quê? Porque você sabe que o céu tem algo com você. O céu tem algo com você. E a questão não é comparação. Deus tem algo menor com o outro. Aí pode ter orgulho. Não, Deus tem algo maior que o outro. Aí fica querendo o que é do outro. Como que resolve isso? É muito simples. É só ter autoconfiança com L. Quer dizer, a confiança no Deus do céu. E se você confia no Deus do céu, você vai se lançar no que Ele tem para a sua vida. Se você confia no Deus do céu, você pode passar momento de escassez, você pode passar momento difícil. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando os rios, eles não te afogarão. Quando passar pelo fogo, eles não vão te queimar. Quer dizer, por que a gente consegue passar momento difícil? Porque nós temos uma autoconfiança com Ele. É uma confiança em Deus. E quando você tem uma confiança em Deus, você anda com Deus, você entende que Deus tem algo específico com você. O que é seu é seu. O que não é seu, não é seu. Isso parece bem óbvio, né? Mas Satanás põe na cabeça das pessoas para ficar ciumando do outro, invejando o outro. Aí o que acontece? Isso aí pode
causar sérias consequências na vida de uma pessoa, né? Entrar em esse tipo de coisa, entrar em comparação, entrar em ciumeira, né? Então, presta atenção. Queira o que Deus quer para você. Deus já tem algo reservado para a sua vida, né? E você precisa desenvolver essa autoconfiança com Ele. O que é isso? É você procurar ser mais íntimo de Deus. Intimidade com Deus. Adore o Senhor seu Deus, preste culto somente a Ele. E com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e vos serviram. Ai, meu Deus do céu. Olha o que Deus está me fazendo lembrar aqui. Teu sangue tem poder. Sabe? Deus vai enviar anjo para trazer prosperidade para crente que está aqui. Eu não gosto de falar, raramente eu falo isso. Quem sabe, quem está aqui sabe. Eu vou falar, se Deus está me dando de falar, eu vou falar. Eu vou falar. Deus está enviando anjo para trazer prosperidade para crente. Você está ouvindo? No vento da novidade, no vento da asa do anjo, assim, Deus está trazendo. Ele envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Como que Deus faz isso? Deus às vezes faz uma surpresa, às vezes uma oportunidade que você não esperava, às vezes Deus te dá uma sabedoria, uma ideia de fazer alguma coisa. Até sem dinheiro você abre negócio, até sem dinheiro você compra alguma coisa, se Deus te der uma ordenança sobre isso, se você tiver uma palavra. A fé não é ser irresponsável, não. Fé não é ser irresponsável. Fé é trabalhar orientado por Deus. Olha lá, sabe? Deus tem anjos poderosos, a Bíblia fala. Deus tem anjos poderosos para fazer cumprir as suas palavras. Você está ouvindo isso? Eu vejo uma atividade de anjos nessa live. Eu vejo uma atividade. Eu estou vendo anjos desde o culto. Meu Deus do céu. Deus é bom. Presta atenção no que eu estou te falando. Tem uma atividade de anjos para te abençoar. Deus está trazendo curas. Deus está trazendo resposta. Tem um movimento de Deus em seu favor. Em nome de Jesus. Você crê? Sabe, tem um anjo aí do seu lado. Olha o que Deus está falando aqui comigo. Tem gente aqui, que Deus está enviando um anjo para te proteger. Sabe? E tem outros aqui que estão em lugares perigosos. E Deus está falando, um único anjo é suficiente. Eu vi um anjo assim, Eu falei, Deus, o que é isso? Aí Deus falou comigo assim, que tem um anjo aí protegendo a sua casa. Você está ouvindo isso? O Espírito Santo dentro e o anjo do lado de fora. Você está bem na foto demais. Você está muito bem. Sabe por quê? O Espírito Santo está dentro de você. Você está recebendo a palavra, está alimentando o seu espírito, sua alma. Né? Se a coisa estiver assim, se tiver um tempo, você abre a sua Bíblia e começa a ler a Bíblia. Deus não falou comigo, continua lendo a Bíblia até Deus falar alguma coisa. Né? Parece que estou precisando de mais alguma coisa. Começa a falar em línguas. O Espírito Santo vai trazer as revelações para você. O Espírito Santo dentro e o anjo fora. Então, está tudo resolvido em nome de Jesus. Você entendeu aí o exemplo? Ok. Glória a Deus. Gente, que especial. Deus é bom. Estamos sempre aqui, 11 da noite e 5:30 da manhã. Deus mudou decreto, Deus fez coisa aqui hoje, hein? Deus fez coisa aqui hoje. Tem gente que vai descobrir que foi curada. Tem gente que Deus vai descer download assim, de resolver problema difícil. Deus está liberando aí ideias novas. Movimento de Deus. Tem coisa acontecendo aqui. Em nome de Jesus. Deus está trazendo entendimento da palavra. Deus está fazendo algo especial. Gente, estamos sempre aqui. Então, 11 da noite e 5:30 da manhã. Salmo 16:8 para alguém aqui. Olha lá. 11 da noite e 5:30 da manhã. Você está ouvindo aí? Eu vi o Senhor dizendo que Deus está visitando alguém. Deus está visitando alguém. Eu vi um mapa como se fosse o sul do Brasil. Eu vi o Senhor dizendo Santa Catarina. Não sei se tem alguém aqui, Santa Catarina.
Deus está visitando, Deus está tocando alguém. Deus está tocando alguém em Santa Catarina que está aqui. Olha lá, tem gente aí sentindo o poder de Deus, olha lá. Deus está visitando alguém de Santa Catarina. Você está ouvindo isso? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer que Deus é bom? Olha aí. Gente, que especial. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Glória a Deus. Quem chegou depois, veio do começo a live.